Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Leandro, sou médico psiquiatra, criador do canal Saúde Mental no Cinema, né? E hoje a gente está entrando no penúltimo filme, né, daquela série que eu propus chamar assim de psicoterapias. A gente vai falar sobre o diálogo aberto, né, que chama Open Dialogue, né? A convidada hoje é a Ana Florence, ela está na Universidade de Yale, né? E ela estuda essa área. Eu conheci ela estudando o trabalho dela no fim da minha residência, né? Eu abordei a psicose infantil e foi me apresentado, né, essa técnica de tratamento baseado, assim, a base é a psicoterapia, utiliza medicação assim, muito pouco, né? Assim, uma coisa que na época me surpreendeu, porque na minha cabeça eu tinha que tratamento de psicose sem remédio não era tratamento, né? É uma coisa que a gente até quando apresenta, conversa com alguém, as pessoas assustam ainda, né? Mas assim, eu vou deixar o link desse documentário, né, do Daniel Mackler. É um documentário bem bacana, tem a, a legenda em português. Então, assim, eu aconselho quem não conhece assistir primeiro e depois voltar para entender um pouquinho melhor, né? Então, Ana, eu queria te agradecer, né, pelo convite, te conhecer agora, né, praticamente um ano depois, eu acho que eu comecei a estudar, geralmente foi nessa época, a residência termina em fevereiro, foi quando eu apresentei o trabalho, né? Eu lembro que eu passei o Natal e o Ano Novo estudando para concluir, né? Mas fala um pouquinho de você, assim, né? Eu lembro que você começou. Eu li algum artigo falando que você trabalhou em CAPS também, foi gerente, né? Assim, de CAPS. Fala um pouquinho, assim, até a sua chegada aí nos Estados Unidos. Sim, primeiro, obrigada pelo convite. Estou feliz de estar aqui no canal. É, um pouco da minha trajetória, eu sou psicóloga de formação, e logo que eu me formei, eu fiz o que hoje chama residência multiprofissional, na época chamava aprimoramento na Unicamp, em saúde mental. E logo em seguida eu comecei a trabalhar em CAPS. CAPS 3, sempre tive um interesse na psicose, sempre na população adulta. E durante esse período, eu já fui percebendo algumas coisas assim, que foram me intrigando em relação à prática clínica. Uma das primeiras coisas era que me surpreendia que todo mundo estava medicado nos CAPs e que muitas pessoas que eu atendia tinham interesse em reduzir o tanto de remédio que eles estavam tomando. E tinha uma resistência muito grande na parte das equipes em fazer isso. Então, isso foi um primeiro interesse que eu tive, assim, fazer uma parceria com as pessoas que eu estava atendendo, para poder junto pensar, assim, como seria possível eu tomar menos remédio ou não tomar remédio nenhum, inclusive em casos, assim, considerados muito graves. Então, esse foi um pouco minha primeira, digamos, entrada nesse campo. Eu tive contato com o livro do Robert Whittaker, que já foi traduzido para o português, chama Anatomia de uma Epidemia. Uhum. E aí, nesse período, eu decidi começar a fazer o meu mestrado para investigar um pouco essas questões que estavam aparecendo para mim na clínica, no meu trabalho no CAPS. E aí, nesse livro, o Robert Whittaker já menciona o Open Dialogue como uma possível alternativa, assim, ao uso de psicotrópicos, especialmente uma classe de psicotrópicos que são mais comumente chamados de antipsicóticos, mas cujo nome mais técnico são os neurolépticos. Então ele já acenava para isso, e aí eu comecei a ficar muito interessada e abri toda uma literatura que eu não conhecia e um modo de trabalhar que eu não conhecia. A minha formação clínica foi toda na psicanálise, com Freud e Lacan, como é comum no campo da saúde mental. E aí, durante o meu mestrado, fui me aproximando dessa temática. E aí me mudei para o sul do país, onde eu me tornei coordenadora de um CAPS, e daí tive a chance de uma perspectiva mais de implementar serviço,
pensar uma clínica mais próxima desses princípios que a gente vai falar mais um pouco durante essa nossa conversa, do que princípios mais ligados ao modelo biomédico, que eu estava cada vez mais convencida que não ajudavam muito as pessoas que eu estava vendo no meu dia a dia. Um outro elemento que para mim me chamou muita atenção, que foi importante para me colocar nesse campo, é que, apesar do movimento de desinstitucionalização no Brasil e da gente propor toda a atenção psicossocial em torno da reabilitação das pessoas, da saída delas de instituições totais, dos manicômios e da construção dos serviços comunitários, de base comunitária, a gente não tinha nenhuma estratégia específica para cuidar da primeira crise psicótica. E aí o que acabava acontecendo é que você via aqueles jovens viver até hoje, os jovens entrando no CAPS com o primeiro episódio psicótico e a gente oferecendo muito pouco, e as pessoas fazendo assim carreira, né, desde a juventude até para sempre, né, num serviço de saúde mental, muitas vezes saindo da escola, da educação, do mundo de trabalho, e recebendo um benefício e frequentando o CAPS. E para mim essa era uma vida assim que eu não conseguia aceitar que a vida pudesse ser isso, principalmente para as pessoas jovens. Então teve um apelo muito grande o fato do Open Dialogue ser uma abordagem que tem uma eficácia imensa no trabalho com a primeira crise, envolvendo toda a família, e aí todos os princípios que a gente vai conversar mais. Nessa mesma época, eu comecei o meu doutorado, e aí eu resolvi realmente estudar Open Dialogue. E eu achava, como essa é uma abordagem que foi desenvolvida na Finlândia, que não tinha muita comparação, não ia dar muito jogo assim, entre Finlândia e Brasil, por serem realidades muito diferentes. E daí eu soube que havia algumas adaptações pequenas aqui nos Estados Unidos dessa abordagem, e aí eu resolvi vir para cá, estudar como é que isso foi adaptado e implementado fora do contexto original finlandês, na esperança de que a gente pudesse um dia adaptar e implementar essa abordagem no Brasil. E aí, quando eu terminei o meu doutorado, eu prestei um pós-doutorado aqui nos Estados Unidos, no mesmo programa que eu estava vinculada antes, no meu doutorado, e eu continuo desenvolvendo essa pesquisa no estado de Vermont, que é um estado pequeno e rural, aqui nos Estados Unidos, e aí posso falar mais um pouco de como foi essa pesquisa e o que a gente tem trabalhado atualmente. Então, acho que em linhas gerais é um pouco essa minha trajetória profissional e pessoal com esse tema. Bacana, viu, Ana? Então vamos falar um pouquinho da definição, né, do que é, né, falar um pouquinho da história, né? Igual eu falei, eu vou deixar o artigo, né, para quem quiser ler com detalhes, é bem bacana, assim, né? E tem a entrevista que a Ana fez também, que a gente vai falar um pouquinho no final como é que foi, que o Jaakko Sakula fala também sobre isso, né? Aí eu coloquei aqui uma definição bem breve, né? É um modo dialógico de conduzir problemas graves de saúde mental que apresenta altos índices de recuperação no tratamento dos primeiros episódios psicóticos. Ela foi desenvolvida na Finlândia nos anos 1980 e se tornou o sistema de saúde mental na região da Lapônia Ocidental, né? Então, assim, muito mais do que uma terapia, a gente vê, né, que é uma rede de saúde mental que foi criada, na verdade, né, Ana? Exatamente, Leandro. O Open Dialogue é tanto uma forma de psicoterapia como um modo de organizar um sistema de saúde mental. Na Finlândia, nos anos 80, e também vale dizer que a Lapônia Ocidental, que é essa região onde o Open Dialogue foi inventado, uma região bem pequena, rural, era a região mais pobre na época da Finlândia toda, de aproximadamente 70 mil habitantes. Então,
um lugar bem pequenininho. Na época havia um mandato federal para que os hospitais psiquiátricos fossem fechados e para que serviços de base comunitária fossem implementados. E aí foi nesse contexto que essa equipe do Hospital Queiropudas, na cidade de Tórnio, começou a desenvolver um jeito de abordar as famílias no momento da hospitalização. Então, quando alguém era referenciado para um serviço ou para uma internação hospitalar, a equipe do hospital propunha se reunir com a família antes de fazer a internação, na casa das pessoas, ao invés de dentro do hospital. E a primeira coisa que eles notaram é que saindo de dentro do hospital, atendendo as pessoas dentro de casa, com uma perspectiva de envolver a família e a rede social da pessoa, a necessidade de hospitalização se reduziu muito. Então, essa equipe foi percebendo assim que esse modo de trabalhar com as pessoas funcionava melhor ou de uma forma mais interessante e evitava essas internações. E foi um pouco a partir disso e do entendimento de que é impossível mudar o comportamento do outro, mas é possível mudar o próprio comportamento, que eles, através de uma atividade assim reflexiva, enquanto clínicos, repensaram todo o modo de trabalhar, não tentando mudar o jeito como as pessoas estavam, mas tentando mudar a si mesmos. Então foi isso que gerou toda essa transformação do sistema finlandês. Esse, digamos, é um pouco a história de Uhum, como resumido, nasceu né? essa abordagem. E tem uma lá naquele artigo uma referência a uma linha, não sei se é na Suécia, chama Need Approach, né? Que eles tinham algum pessoal trabalhando, eles conheceram, não é? E se basearam também nisso, né? Sim, o Need Adapted Treatment Isso, Approach isso. significa tratamento ou abordagem. Adaptada às necessidades, né? Exatamente. É muito parecido com o nosso projeto terapêutico singular. A gente tem muitas Uhum, coisas parecidas no nosso é, assim, arsenal de. Arsenal é uma palavra ruim porque é uma palavra de guerra e violência. uhum. Mas, assim, na nossa caixa de ferramentas Sim. da atenção psicossocial. Então, não são conceitos muito distantes dos conceitos com os quais a gente já trabalha. Essa abordagem já vinha sendo desenvolvida na Finlândia por um grupo ligado à Universidade de Jyväskylä. E já se pensava na época que era preciso se adequar às necessidades singulares de cada pessoa que se apresentava no serviço. Então, não foi assim uma ruptura, digamos assim, com o modo de trabalhar, mas mais uma continuidade e uma capacidade assim de se reinventar para radicalizar um pouco essa noção de que é necessário atender às necessidades singulares ou às demandas singulares de cada família. Então, isso tudo para dizer que o Open Dialogue não nasceu num vácuo teórico e nem num vácuo de práticas, Uhum. mas que foi assim um modo de alinhavar coisas que já vinham sendo feitas através de uma capacidade da própria equipe clínica de transformar o próprio trabalho. Uhum. Outro item que eu coloquei, que a gente já até abordou, né, até o título, é aberto, né, que é uma coisa interessante, né, que a inclusão da família, da rede social da pessoa em crise, né, se tornou a principal estratégia no atendimento, né. Então, a partir de 1984, lá na Finlândia, as reuniões de admissão no hospital passaram a ser realizadas com a inclusão da rede social do paciente, o que levou a uma rápida redução na necessidade de internações, né? Você tinha falado no comecinho que você tem uma linha psicanalista, né? Né? Assim, geralmente quem estuda na questão da saúde mental geralmente tem alguma coisa assim, né?
E a psicanálise, assim, na sua origem, ela é mais individual, né? É o paciente e o terapeuta. Então, eu já conheci muitas pessoas assim que não, a família fica lá fora. Eu não atendo a família, não. E eu Exatamente. fazendo residência, acaba que a gente vai se espelhando, né, em quem está ali com a gente. Enfim, a gente está aprendendo, a gente acha que é aquilo que é o melhor que está sendo ofertado, e eu estava seguindo uma linha assim, né? Quando eu conheci o diálogo aberto, isso me mudou radicalmente. Eu falei, não, agora todo mundo junto, às vezes vem, tem quem não é da família aparece para dar pitaco, vamos dizer assim. E, Sim. e eu me surpreendi com essa mudança. Estou tendo assim excelentes resultados, mas assim tem um lado, né, pensando aqui no SUS, que é a questão do tempo, a demanda é muito grande, então assim, no começo eu acabo meio que sendo, vamos dizer assim, prejudicado, vamos colocar assim, tendo que, né, ficar até depois do meu horário, para poder também ofertar um trabalho com qualidade, né? Mas eu observo que com o passar do tempo, a qualidade é tão grande, né, assim, que a gente consegue esparçar demais esse, esse retorno, a própria família se acalma, é uma coisa bem bacana, assim. Você pensa assim também? Como é que seria? Eu não cheguei a ler nada sobre isso. Eu sei que quando eles começaram, eles tiveram um treinamento muito intenso, né, em psicoterapia, que é importante ter uma teoria, ter a prática também de como é que aborda, né? A gente vai falar lá sobre tolerar as incertezas, né, que é isso. Mas como é que você vê essa questão? Eu acho que essa é uma pergunta muito boa. Primeiro, porque faz a gente refletir sobre a nossa própria prática. é, E segundo, porque deixa a gente pensar que coisas diferentes são possíveis, né? Então, acho que uma coisa que eu queria dizer antes é que toda vez que eu começo a falar de Open Dialogue, as pessoas, eu termino de falar e as pessoas me perguntam, mas o que que é esse Open Dialogue? Qual que é a cara desse negócio? Como é que a gente faz? Então, eu queria contar um pouco como é que são essas reuniões, né? Ou o que que é Open Dialogue. E aí vou também falar sobre essas coisas que você abordou aí. Então, o que virou o Open Dialogue são essas reuniões de tratamento que são o centro de tudo que acontece quando alguém pede ajuda porque está em crise. Então, outra coisa interessante é que ela não compete com outras modalidades. Então, você pode ter as reuniões de Open Dialogue, se alguém quiser fazer uma psicoterapia individual, pode. Se alguém quiser fazer arte terapia, se alguém quiser ver um terapeuta ocupacional. As reuniões, elas não competem com outras modalidades terapêuticas, mas ela organiza o tratamento inteiro. Então, Peraí, Ana. temos uma Vai pequena. lá. Desculpa, Ana. Minha Imagine! filha. Com a Não, agora quarentena, né? no Zoom todo mundo participa, os filhos, os bichos, não tem problema não. Então, essas reuniões que eu estava dizendo, elas não competem com outras modalidades terapêuticas, mas todo o tratamento e todas as decisões são feitas nessas reuniões. E essas reuniões convidam, então, e qual que é o critério para convidar as pessoas? Não é assim, a família toda, ou os vizinhos e não sei o quê. Ou é todo mundo que acha que tem uma crise acontecendo, que concorda que tem uma crise acontecendo. Essas pessoas, com autorização da pessoa que está em crise, podem ser convidadas para essas reuniões. Se o E aí tem, paciente falar, não quero que, sei lá, meu pai entra, como é que é? a gente respeita. Então, a gente convida e diz que o trabalho funciona bem quando tem mais gente presente, Uhum, principalmente as pessoas que a pessoa em crise considera que fazem parte da crise, e muitas vezes a família está envolvida, uhum. a gente propõe, e daí cabe a cada pessoa aceitar, mas pode ser que a pessoa não aceite e não queira.
E aí se mantém a abordagem, ela também é caracterizada não só pelo envolvimento da família e de outras pessoas da rede social, como, no mínimo, precisa haver dois terapeutas trabalhando juntos. Então, o Open Dialogue, do jeito que ele é pensado na Finlândia, a principal estratégia clínica, é uma estratégia que chama reflexão, e esse ato demanda uma outra pessoa, demanda um parceiro. Uhum. Então, no mínimo, você tem que ter dois terapeutas ali na reunião. Então, essa é meio que a estrutura do negócio. Aí vão dois terapeutas, geralmente até a casa da pessoa, e essas reuniões acontecem em que um tipo específico de diálogo é produzido, é um tipo diferente do diálogo cotidiano, e é um Uhum. tipo também diferente do diálogo clínico, como você estava dizendo, Leandro. A gente está habituado a trabalhar com certas abordagens. Por exemplo, na psicanálise é comum o trabalho da interpretação, que é algo que na abordagem Open Dialogue a gente não faz, não interpreta o que pode ser que está assim subjacente ao que as pessoas estão dizendo, e também não se interpreta a dinâmica familiar, né? Porque o Open Dialogue tem raízes na psicoterapia familiar, especialmente na escola de Milão, em que existe e que o objetivo é analisar a dinâmica da família e mudar os comportamentos entre as pessoas. Então, Uhum. também não há essa pretensão no Open Dialogue de mudar a dinâmica da família ou de devolver para a família o que os terapeutas acham ou interpretam sobre o que está acontecendo. O objetivo é gerar diálogo, diálogo sobre a crise. Esse é o único objetivo, digamos assim. Ele é um objetivo poderoso. A gente subestima o quanto a gente impede o diálogo no nosso trabalho Uhum. clínico e o quanto a gente é monológico na nossa maneira de ser com as pessoas que a gente atende. Então, em linhas gerais, o que eu posso te dizer é que, assim, eu tive formação psicanalítica. Eu acho que também a formação psicanalítica no Brasil tem influências da análise institucional, que eu acho que muda muito a cara dessa psicanálise mais ortodoxa, que a gente pensa individual, o analista e uma pessoa assim deitada no divã, né? E expande um pouco isso. Também a saúde coletiva no Brasil e a noção de clínica ampliada expandem, eu acho que, as técnicas que a gente usa na psicanálise aplicada no contexto da saúde coletiva. Mas elas não são, assim, eu não diria que elas são incompatíveis, mas são formas bem diferentes de se trabalhar. Realmente, a gente tende a achar que a família é um problema que a gente deve, assim, deixar do lado de fora, né, do consultório. Uhum. O Open Dialogue vai dizer, não, a família não é um problema. A família e a pessoa que está experimentando, que está passando por uma crise, tem a solução para o problema. Uhum. Não nós clínicos não temos a solução. A solução está na família, na rede social e na pessoa em crise. Uhum.